Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a oração do Ângelus, conduzida pelo Papa Francisco este 31 de julho, 18º domingo do tempo comum. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará a janela do Palácio Apostólico para a oração mariana com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. Nossa saudação àqueles que nos acompanham também pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de língua portuguesa na África e no continente asiático, os amigos de Portugal e de todo o Brasil e também nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo. Temos um domingo de sol intenso, domingo com tempo bom de 33 graus centígrados na Praça São Pedro e 40% de umidade relativa do ar. Temos tido dias bastante quentes, não só na Itália, mas em boa parte da Europa. Tivemos uma pequena melhora em relação à temperatura, muito embora ainda continue bastante quente. Uma breve trégua em relação aos dias tórridos que tivemos precedentemente, mas as previsões meteorológicas já indicam que nos próximos dias voltará então o calor intenso dos dias passados. Neste momento temos enquadrada a janela do Palácio Apostólico. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver então a janela de onde o Santo Padre habitualmente conduz a oração mariana do Ângelus. Uma presença significativa de fiéis, peregrinos e, neste período do ano, muitos turistas, vez que estamos no período já de férias em relação às escolas, às universidades, e muitos turistas que voltaram a Roma neste período, depois do longo período da pandemia, e gradualmente começaram a retornar, e nestas últimas semanas uma presença intensa de turistas também na Cidade Eterna. Destacamos o Santo Padre retornou ontem do Canadá, depois de uma semana de viagem apostólica. O Santo Padre partiu no domingo passado e retornou ontem. Portanto, uma semana de viagem do Santo Padre. Após cerca de 6 horas de voo, o Papa Francisco chegou a Roma de retorno do Canadá às 8 horas e 6 minutos, 3 e 6 do horário de Brasília de ontem, sábado, dia 30 de julho, concluindo assim sua 37ª viagem apostólica internacional. Ao eco das canções e aplausos de jovens e idosos Inuit, protagonistas do último encontro da viagem, o pontífice deixou na sexta-feira a cidade de Iqaluit, capital do estado de Nunavut, para ir ao aeroporto local e despedir-se do Canadá. Suas saudações, suas esperanças para o futuro, sua gratidão por esta peregrinação penitencial, Francisco confiou. O Santo Padre acaba de assomar a janela do Palácio Apostólico, alguns segundos antes do meio-dia. A cena então para os fiéis e peregrinos e turistas presentes na praça. Ouçamos a sua locução que precede a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. No Evangelho da liturgia de hoje, um homem dirige este pedido a Jesus. Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. É uma situação muito comum. Problemas semelhantes ainda são atuais. Quantos irmãos e irmãs, quantos membros da mesma família, infelizmente brigam e talvez não falem mais um com o outro por causa da herança. Jesus, respondendo a este homem, não entra em detalhes, mas vai à raiz das divisões causadas pela posse das coisas e diz claramente: precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez. Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez. O que é cobiça?
é a ganância desenfreada pelos bens, o querer sempre enriquecer-se. É uma doença que destrói as pessoas, porque a fome de posses gera dependência. Sobretudo, aquele que tem tanto nunca se dá por satisfeito, sempre quer mais, e somente para si mesmo. Mas desta forma não é mais livre. É apegado, escravo daquilo que paradoxalmente deveria servir-lhe para viver livre e sereno. Em vez de servir-se do dinheiro, se torna servo do dinheiro. Mas a ganância é uma doença perigosa também para a sociedade. Por causa dela, chegamos hoje a outros paradoxos, a uma injustiça como nunca antes na história, onde poucos têm muito e muitos têm pouco ou nada. Pensemos também nas guerras e conflitos. O anseio por recursos e riqueza está quase sempre envolvido. Quantos interesses estão por trás de uma guerra? Certamente um deles é o comércio de armas. Este comércio é um escândalo ao qual não podemos resignar-nos. Jesus hoje ensina que no cerne de tudo isso não há apenas alguns poderosos ou certos sistemas econômicos. Há a ganância que está no coração de cada um. Então perguntemo-nos como está meu desapego dos bens, das riquezas? Eu me queixo do que me falta ou sei dar-me por satisfeito com o que tenho? Sou tentado, em nome do dinheiro e das oportunidades, a sacrificar as relações e o tempo para os outros? E mais ainda, me ocorre sacrificar a legalidade e a honestidade no altar da ganância? Eu disse altar. Por que eu disse altar? Porque bens materiais, dinheiro, riquezas, podem se tornar um culto, uma verdadeira idolatria. Portanto, Jesus nos adverte com palavras fortes. Ele diz que não se pode servir a dois senhores. E tenhamos cuidado, não diz Deus e o diabo, não. Ou o bem e o mal, não. Mas Deus e as riquezas. Se poderia esperar que se esperasse Deus e o diabo? Não, Deus e as riquezas. Servir-se da riqueza? Sim. Servir a riqueza? Não. É idolatria, é ofender a Deus. Então, podemos pensar, não se pode desejar ser rico? É claro que se pode. De fato, é justo desejá-lo. É bom se tornar rico, mas rico segundo Deus. Deus é o mais rico de todos. É rico em compaixão, em misericórdia. Sua riqueza não empobrece ninguém. Não cria brigas e divisões. É uma riqueza que ama dar, distribuir, compartilhar. Irmãos e irmãs, acumular bens materiais não é suficiente para viver bem, porque, diz Jesus novamente, a vida não depende do que se possui. Em vez disso, depende de bons relacionamentos com Deus, com os outros e também com aqueles que têm menos. Então, nós nos perguntemos, como eu quero me enriquecer? De acordo com Deus ou de acordo com a minha ganância? E voltando ao tema da herança, que herança eu quero deixar? Dinheiro no banco, coisas materiais ou pessoas contentes ao meu redor, boas obras que não são esquecidas, pessoas que eu ajudei a crescer e a amadurecer? Que Nossa Senhora nos ajude a compreender quais são os verdadeiros bens da vida, aqueles que permanecem para sempre. Concedi Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Pro Amen. fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Após a oração mariana, temos as saudações do Santo Padre. Ouçamos. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, ieri mattina sono ontem pela manhã voltei a Roma depois da viagem de 6 dias no Canadá. Tenho intenção de falar sobre isso na audiência geral da próxima quarta-feira. Agora, quero agradecer a todos aqueles que tornaram possível esta peregrinação penitencial, a partir das autoridades civis, dos chefes das populações indígenas e dos bispos canadenses. Agradeço de coração aqueles que me acompanharam com a sua oração. Obrigado a todos. Também durante a viagem, jamais deixei de rezar pelos povos, pelo povo ucraniano, este país martirizado, pedindo que seja libertado do flagelo da guerra. Se olhasse para o flagelo da guerra, considerando os danos todos os dias contra aquelas populações, mas também no mundo inteiro, a única coisa razoável a ser feita seria parar e negociar, que a sabedoria inspire paz, concreto de paz. Dirijo minha saudação a vocês, humanos peregrinos. Saúdo em particular as noviças filhas de Maria Auxiliadora, que se aproximam de estão prestes a fazer a sua profissão religiosa. O grupo de ação católica de Barletta, os jovens da Diocese de Verona, os jovens da unidade pastoral Pieve de Scagnano e os do grupo Gonzaga de Carimate, Monte Soraro, Novedrate, que trilharam no caminho franciscano. Na festa de Santo Inácio de Loyola, dirijo uma afetuosa saudação aos meus co-irmãos jesuítas. Continuem caminhando com zelo, com alegria, no serviço do Senhor. Sejam corajosos. Desejo a todos um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até a próxima. Santo Padre acena ainda para os fiéis, peregrinos e turistas presentes na praça, os quais respondem ao aceno do Santo Padre, respondem calorosamente. Ouvimos então na alocução do Santo Padre a sua reflexão sobre a página do Evangelho deste domingo. Santo Padre lembrando que acumular bens materiais não é suficiente para viver bem, porque
diz Jesus novamente, a vida não depende do que se possui. Nas saudações após a oração mariana, Santo Padre referiu-se a sua viagem ao Canadá, dizendo que se aterá a esta viagem na audiência geral da próxima quarta-feira. O Santo Padre, depois da pausa deste mês de julho, retoma as audiências gerais na próxima quarta-feira, dia 3 de agosto. E o Santo Padre, mais uma vez, se referiu ao conflito na Ucrânia e fez também uma alusão à conclusão do ano inaciano. Não nos resta agradecer a todos que estiveram conosco, desejando um bom domingo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.